Você já sentiu que há algo dentro de você que prefere ignorar? Algo que parece sombrio e indesejado, mas que insiste em aparecer nos momentos mais inesperados? Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia, chamava isso de a sombra. Hoje, vamos explorar como ela funciona, por que é tão importante enfrentá-la e como isso pode transformar sua vida. Essa dimensão oculta, explorada por Carl Jung, guarda a chave para entender a natureza humana. É um repositório de emoções reprimidas e aspectos rejeitados de nossas personalidades. Jung acreditava que todos nós possuímos uma sombra, contendo tudo o que consideramos inaceitável. Essas partes rejeitadas, muitas vezes originadas em experiências da infância, não desaparecem, mas influenciam nossos pensamentos e comportamentos. A sombra não é inerentemente má. É simplesmente uma parte de nós que frequentemente ignoramos. Ao entender a sombra, podemos integrar esses aspectos à nossa consciência. Essa integração leva a uma vida mais autêntica e plena. Abraçar a sombra é essencial para o crescimento pessoal. Ignorar a sombra tem um preço. Partes negadas de nós mesmos podem se manifestar de maneiras prejudiciais. Pense nisso como uma panela de pressão. A repressão cria pressão. Essa pressão é liberada por meio de projeções, vícios ou mecanismos de defesa pouco saudáveis. Podemos projetar nossa raiva nos outros ou buscar consolo em vícios. Encarar a sombra exige coragem e compaixão. As recompensas são imensas. Recuperar a integridade e curar velhas feridas. Ao iluminar nossa sombra, caminhamos para uma versão mais poderosa de nós mesmos. É uma jornada de autodescoberta. Maior autoconhecimento e regulação emocional nos aguardam. Relacionamentos mais gratificantes conosco e com os outros são possíveis. Confrontar a sombra é um caminho para a verdadeira autenticidade. A sombra não é uma entidade monolítica. Ela tem duas camadas: a sombra pessoal e a sombra coletiva. A sombra pessoal é única para cada indivíduo, moldada por experiências pessoais. Ela contém tudo o que consideramos inaceitável sobre nós mesmos. A sombra coletiva mergulha na experiência humana compartilhada. Ela guarda a escuridão coletiva da humanidade, reprimida ao longo da história. Isso se manifesta em tabus culturais e preconceitos sociais. As sombras pessoal e coletiva estão interligadas. Nossas lutas pessoais refletem problemas sociais maiores. Compreender essa interação é crucial para entender o impacto da sombra. A sombra pessoal evolui com nossas experiências. É uma tapeçaria de memórias, emoções e crenças rejeitadas. Imagine uma criança reprimindo a raiva devido ao condicionamento social. Essa raiva reprimida torna-se parte de sua sombra, influenciando seu comportamento. Ela pode se tornar passivo-agressiva ou ter dificuldades para afirmar suas necessidades. A sombra pessoal contém diversos elementos de nossas experiências. Ela guarda medos, inseguranças, desejos não realizados e impulsos criativos. É o outro lado da persona que apresentamos ao mundo. A sombra não é inerentemente negativa. Ao reconhecê-la e integrá-la, recuperamos partes fragmentadas de nós mesmos. Isso leva a uma maior integridade e autenticidade. Abraçar a sombra é um caminho para a autoaceitação. Além da experiência individual, encontra-se a sombra coletiva.
Jung a via como um padrão universal que transcende o tempo e a cultura. A sombra coletiva é uma herança dos conflitos não resolvidos da humanidade. Ela carrega o peso dos traumas e a capacidade de crueldade. É o lado sombrio de nossa psique coletiva, refletida em guerras, genocídios e opressão sistêmica. Também se manifesta em preconceito e desumanização. A sombra coletiva nos lembra de nossa capacidade para o bem e o mal. Ela nos chama para confrontar a escuridão interior. Compreender a sombra coletiva ajuda a curar feridas do passado. Criar um mundo mais justo e compassivo é possível. A sombra molda sutilmente nossos pensamentos e comportamentos. Negá-la é como ignorar uma ferida, esperando que ela se cure sozinha. Se não for tratada, a sombra se torna mais insidiosa. Ela apodrece no inconsciente, ganhando poder sobre nossas vidas. Como um titereiro, ela pode sabotar relacionamentos e objetivos. Podemos ser atraídos por padrões nocivos que espelham nossos aspectos negados, sabotando o sucesso por medo da vulnerabilidade, tornando-nos rígidos e críticos, projetando conflitos internos nos outros. Reconhecer a sombra é crucial para o crescimento pessoal. A sombra frequentemente se manifesta por meio de projeções. Projeção é atribuir nossas qualidades rejeitadas aos outros. Ela externaliza conflitos internos, fazendo-os parecer problemas dos outros. Uma pessoa muito crítica pode estar projetando suas próprias inseguranças. Ao projetar a autocrítica, ela evita confrontar verdades dolorosas. As projeções podem variar de pequenos incômodos a grandes conflitos. A irritação com o atraso de alguém pode refletir nossa própria ansiedade. Nos sentimos atraídos por parceiros que incorporam qualidades que rejeitamos em nós mesmos, criando codependência. Reconhecer as projeções é essencial para a integração da sombra. Recuperar esses aspectos desenvolve maior compaixão. Compreender as projeções ajuda no crescimento pessoal, promove melhores relacionamentos conosco e com os outros. Negar a sombra leva a dificuldades psicológicas. Emoções reprimidas criam pressão, resultando em ansiedade e depressão. Uma pessoa que busca o sucesso pode suprimir suas necessidades de descanso. Por trás do sucesso escondem-se anseios não realizados e desconexão consigo mesmo. Isso se manifesta como estresse, esgotamento ou doenças físicas. A sombra sussurra dúvidas, amplificando inseguranças. Negar a sombra diminui nosso senso de identidade. Abraçar a sombra é essencial para experimentar a integridade. A sombra está entrelaçada em nossas vidas diárias. Ela colore nossas percepções e molda nossas interações. Da fúria no trânsito à autossabotagem, sua influência é sutil, mas presente. Comparações em redes sociais revelam nossas inseguranças e desejos não realizados. Inveja ou inadequação podem ser sussurros da sombra. Ela nos lembra das partes que julgamos ou reprimimos. Nos sentimos atraídos por notícias negativas, desencadeando emoções não resolvidas. Negatividade persistente sinaliza a influência da sombra. Escolhas diárias carregam a marca da sombra. Procrastinação reflete o medo do fracasso. Gastos excessivos anestesiam a dor emocional. Reconhecer esses padrões ajuda na integração da sombra. Abraçar a sombra leva ao crescimento pessoal.
Os relacionamentos refletem nossos aspectos mais brilhantes e mais sombrios. Laços próximos acionam nosso lado sombrio, trazendo feridas à tona. Uma mulher que se relaciona com parceiros indisponíveis pode se sentir indigna de amor. Sua sombra a atrai para parceiros que reforçam crenças negativas. Amizades próximas marcadas por conflitos oferecem oportunidades para o trabalho com a sombra. Amigos acionam os lados sombrios uns dos outros, projetando questões não resolvidas. A comunicação aberta pode transformar conflitos em oportunidades de crescimento. Qualidades positivas nos outros podem acionar nosso lado sombrio. A inveja do sucesso de um amigo destaca nossas inseguranças. O ressentimento da confiança de um parceiro revela nossas vulnerabilidades. Reconhecer esses gatilhos ajuda na integração da sombra. Abraçar a sombra promove compreensão e compaixão mais profundas. A sombra molda nossos comportamentos, levando-nos a caminhos inesperados. O vício é uma manifestação comum, anestesiando a dor emocional. A verdadeira liberdade está em confrontar a dor subjacente. A sombra resiste à mudança, apegando-se a padrões nocivos. O medo do desconhecido nos mantém presos à estagnação. Procrastinação, perfeccionismo e agradar os outros são comportamentos da sombra. Procrastinação reflete o medo do fracasso. Perfeccionismo vincula o valor próprio às conquistas. Agradar os outros negligencia nossas próprias necessidades. Reconhecer esses padrões é essencial para o crescimento. Abraçar a sombra leva à liberdade pessoal. Promove uma vida mais autêntica e plena. Confrontar a sombra pode parecer assustador, como se aventurar em uma floresta escura. No entanto, dentro desse reino reside o potencial para cura, crescimento e autodescoberta. Integrar a sombra é nos tornarmos amigos dela, compreendendo suas origens. O primeiro passo é a conscientização. Requer disposição para iluminar as partes rejeitadas de nós mesmos. Confrontar nossos medos e inseguranças é desconfortável, mas necessário. Reconhecer a sombra é o primeiro passo para soltar seu domínio. A aceitação é crucial. Devemos abraçar essas partes ocultas com compaixão e compreensão. Isso não significa tolerar comportamentos prejudiciais. A verdadeira totalidade é alcançada quando abraçamos todos os aspectos de nós mesmos. A jornada de integração da sombra é profundamente pessoal e não há uma abordagem única para todos. Existem várias ferramentas e práticas poderosas que podem nos apoiar nesse processo transformador. A terapia pode fornecer um espaço seguro para explorar a sombra com a orientação de um profissional treinado. Um terapeuta habilidoso pode nos ajudar a identificar nossos padrões de sombra e desenvolver mecanismos de enfrentamento mais saudáveis. Práticas de meditação e atenção plena podem cultivar maior autoconsciência. Ao desenvolver uma abordagem mais consciente, podemos perceber as maneiras sutis pelas quais a sombra se manifesta. A expressão criativa pode ser um poderoso canal para explorar e integrar a sombra. Escrever em um diário, pintar, dançar e outras formas de expressão criativa nos permitem acessar a mente inconsciente. Por meio do ato da criação, podemos transformar a energia da sombra. A jornada de integração da sombra é um processo contínuo, que requer paciência e compaixão. No entanto, é uma jornada que vale a pena empreender, pois nos leva a um lugar de maior integridade e autenticidade. Ao abraçarmos nossas sombras, entramos na plenitude do nosso ser, abraçando a luz e a escuridão. Assim como os indivíduos possuem uma sombra,
As sociedades e culturas também abrigam suas próprias sombras coletivas. Essas sombras coletivas são compostas pelas crenças não examinadas, histórias suprimidas e injustiças negadas. Elas se manifestam em preconceitos sistêmicos, desigualdades sociais e perpetuação de estereótipos prejudiciais. Considere o trauma histórico infligido às populações indígenas por meio da colonização. A assimilação forçada e a discriminação contínua representam uma sombra social. Reconhecer essas injustiças é essencial para a cura e um futuro mais justo. Integrar a sombra social requer um despertar coletivo, uma disposição para confrontar verdades desconfortáveis sobre nossa história. Exige um compromisso com a justiça social e a equidade. A educação desempenha um papel vital nesse processo. Ao ensinar histórias inclusivas, promovemos empatia. O diálogo aberto é essencial para desmantelar estereótipos. Arte e ativismo são catalisadores poderosos. Artistas têm a capacidade de inspirar mudanças sociais. O ativismo fornece caminhos para a ação coletiva. Integrar a sombra social é um processo contínuo. É uma jornada rumo à cura coletiva e à reconciliação. Um mundo onde todas as pessoas sejam valorizadas e empoderadas. O conceito de sombra oferece um roteiro profundo para o crescimento pessoal e a integridade. A verdadeira autenticidade reside em abraçar todo o espectro do nosso ser: luz e sombra, força e vulnerabilidade. Essa jornada exige coragem, compaixão e um compromisso com a autoconsciência. É um processo de desdobramento contínuo, revelando nossa essência crua e sem filtros. As recompensas desse trabalho interior são imensuráveis. Desbloqueamos o potencial oculto e cultivamos paz interior e aceitação. Tornamo-nos parceiros mais compassivos e membros mais engajados de nossas comunidades. A jornada de integração da sombra não é um esforço solitário. É um despertar coletivo. Uma responsabilidade compartilhada de criar um mundo que honra todo o espectro da experiência humana. Requer que confrontemos nossas sombras pessoais e coletivas que perpetuam a injustiça e o sofrimento. Somos chamados a ser agentes de mudança, a desafiar sistemas opressores e criar um mundo mais justo. Isso exige que saiamos de nossas zonas de conforto e usemos nossas vozes para defender os marginalizados. O caminho para a integridade nem sempre é fácil, mas vale a pena empreender. Ao abraçar nossas sombras, desbloqueamos nosso potencial e contribuímos para um mundo mais justo. A sombra da teoria de Carl Jung oferece uma perspectiva valiosa para o autoconhecimento e o crescimento pessoal. Ao confrontar e integrar os aspectos reprimidos de nossa psique, podemos alcançar um estado de equilíbrio interno e viver de maneira mais autêntica e plena. Esse processo, embora desafiador, é fundamental para a realização do potencial humano e para a construção de uma sociedade mais consciente e empática. E você? O que pensa sobre o tema? Inscreva-se no canal, curta o vídeo, deixe seu comentário abaixo e compartilhe esse vídeo com seus amigos.